Começar orando, tá? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, por mais esse dia, Senhor, porque nós podemos ver a tua glória, Senhor, na tua palavra, porque o Senhor é um Deus bom, Deus santo. Tudo que precisamos, Senhor, de fato é ver a sua glória, porque quando estamos na tua presença, desejamos, Senhor, estar contigo e sentimos aquilo que nada pode, de fato, nos satisfazer. E é o Senhor, somente o Senhor que pode nos fazer sentir, Senhor, essa alegria, essa paz, pela presença que o Senhor nos traz. Eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito ministre o nosso coração nesta noite, para conhecer e ver a tua glória, Senhor, e ter a tua vida transbordante, fluindo do nosso coração. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu vou fazer uma recapitulação aqui, então, do nosso estudo da semana passada, e a gente vai dar sequência. Então, eu li na semana passada, em Mateus, capítulo 13, que vai falar sobre várias parábolas. A gente vai, inclusive, abordar todas elas, né? Porque é bonito esse capítulo de Mateus, porque vai dar a nuances de como que é a vida do reino de Deus, o que acontece, quais são o comportamento no reino de Deus dentro da vida no Espírito, né? E então, só recapitulando aqui, Jesus está na frente, na praia, vem uma multidão, ele se coloca no barco, se senta e começa, então, a ensinar aquela multidão e começa a falar com a parábola do semeador. E antes de ele falar da parábola do semeador, ele, então, começa a falar que a parábola que ele está falando é direcionado com propósito, tem um propósito específico pelo qual ele está falando daquela forma, daquele jeito. E aí foi isso que nós vimos na semana passada e nós vamos à sequência hoje. Mas eu queria encorajá-los depois a ler Mateus capítulo 13, porque tem outras parábolas, e nós vamos percorrer essas parábolas, porque tem nuances lindas que abrem muito a nossa compreensão da dinâmica do reino. Tá bom? Então eu vou ler para vocês Mateus capítulo 13, e eu vou agora partilhar com vocês a minha tela, que vocês então podem me acompanhar aonde eu estou lendo. Tá? Todo mundo está vendo aí? Se vocês virarem se vocês virarem a tela do celular, vocês vão então poder me acompanhar. Tá? Tá legível aí para todo mundo? Tá tranquilo aqui. Tá tranquilo, né? Se vocês virarem o celular, ainda vai ficar melhor ainda a visualização. Tá? Então tá bom, olha só. A gente vai dar sequência, então, Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 18. Eu vou ler aqui para vocês. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois ao que tem, lhe dar-se-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E nem se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, vós, a parábola do semeador. Tá bom? Muito bem, nós falamos semana passada dos versículos 10 e 11, tá? E nós vamos dar sequência nos versículos seguintes, que é o 12. Então, só recapitulando aqui no versículo 10, que nós vimos que os discípulos chegam para Jesus, diante daquela multidão, eles ficam incomodados pelo fato de Jesus falar por parábolas.
E aí, Jesus, imagine, foi o exemplo que eu usei, imagine você num estádio, tendo a oportunidade de falar do que você gostaria para as pessoas, para que as pessoas conhecessem a Deus, e de repente você usa uma linguagem que as pessoas não entenderiam. E é isso que incomoda os discípulos. Nós falamos isso na semana passada. Isso, então, é por isso que eles perguntam, Jesus, por que eles falam por parábolas? Ou seja, você não está sendo acessível para eles. As pessoas vão ter dificuldades de te entender. E nós falamos isso na semana passada. No versículo 11, nós vimos que Jesus respondeu aos discípulos, porque a vós é dado conhecer o reino, conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, né? Então nós vimos o conceito aqui do que é o reino dos céus, que a Fabiana falou muito bem, que o conceito do reino dos céus é o governo de Deus no coração do homem, né? Que é os pensamentos, a atitude, as palavras, a motivação do coração é regido pela palavra de Deus. Isso é o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus não é físico, igreja, denominação. Não, o reino de Deus é a palavra de Deus que governa, rege o coração do homem. Isso é o reino de Deus, né? No coração do homem. E aí nós vimos que Jesus fala assim, olha, a vós é dado conhecer, mas a eles não é dado. Ou seja, nós vimos que Jesus, quando está ensinando, ele está ensinando para um determinado público, que não são todos, né? E aí falamos sobre o ponto que a Rafaela falou e a Fabiana sobre a questão se Deus escolhe uns ou não, né? E aí foi por onde que a gente falou na semana passada. E por que Deus escolhe uns e não outros? Realmente Deus escolhe, né? E foi isso que nós vimos em Romanos capítulo 8, que de fato Deus ama uns para a salvação. E quando ele está ensinando aqui, ele está ensinando aqueles que ele está chamando para ser salvos. A minha ênfase e abordagem é explicando o processo da salvação, né? Como que se dá o processo de salvação, que o homem é resultado disso, ele não participa da salvação, né? Ele é fruto da salvação. E nisso foi que caiu, então, o questionamento sobre ser eleito ou não, tá? E a gente falou disso, a gente pode dar sequência nesse ponto. E à medida que a gente for no texto, a gente vai ver como que esse processo se dá também. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui no versículo 12. Versículo 12 diz assim, Jesus dando sequência ao que ele havia falado. Pois aos que têm, dar-lhe-se-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, nesse versículo, Jesus está falando, olha, aqueles que têm, lhes serão dado ainda mais, e aqueles que pensam que têm, até o que têm, lhes será tirado. De que forma você entende esse versículo, Rafaela? A forma que eu entendo? Pois os que têm, dá seguida em abundância, mas os que não têm, até aquilo, sei lá. Eu não vou, eu confessei já que eu não vou entender muito essas parábolas. Tá bom. Eu vou precisar de tradutor. Eu não tenho muito, assim, não dá para eu entender muito, não. Tá. Então, é por isso que eu estou aqui. Não, assim, o pouco de entendimento é que, tipo, que quem tem, ele vai tirar, né? Isso, exatamente. Mas é exatamente isso. Quem tem, ele vai ainda dar mais. E aquele quem não tem, ele ainda pode tirar o que não tem. Pois é. Mas em que sentido? É de quê? Então, é isso que nós vamos ver agora. Jesus está falando a respeito de quem? Porque lembra o seguinte, o contexto do que está sendo dito aqui é a respeito daqueles a quem está sendo dado a conhecer do mistério do reino de Deus, no versículo 11, né? Qual que é o contexto aqui, versículo 11? Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Então, quando Jesus está falando assim, que o que tem ao que tem lhe será dado em abundância, se refere...
a quem aprender, a quem ele está dando o poder de ter o conhecimento dele, ele ainda vai dar mais. E Exatamente. aqueles que ele não fez ter o entendimento, ainda o que tiver, ele tira, é isso? Exatamente. Exatamente. O que vai ser dado e o que vai ser tirado é com relação ao conhecimento do reino dos céus. E aí é onde que a gente vai explicar como que se dá essa dinâmica. Então, mas pois ao que tem lhe será dado mais ainda. Ou seja, aqueles a quem Jesus chama, escolhe, ele dá a conhecer e ele abunda o conhecimento que ele dá. Então, é isso que eu queria ressaltar aqui com vocês, porque isso é maravilhoso. Jesus não chama você para ser mais uma pessoa que teve uma vida transformada. Deus te abençoe na saúde, Deus te abençoe na família, Deus te abençoe no emprego e agora você está feliz. O propósito de Jesus, para aqueles pelo qual ele chama, é enriquecer com abundância da sua glória, da sua presença, do seu conhecimento, da sua palavra. Deus chama o homem para que ele seja abundante no conhecimento de Deus, que ele tenha um relacionamento com Deus. Porque o pensamento e o desígnio de Deus, para você e para mim, é grande demais. É inimaginável. Por isso que a busca de Cristo não é algo que você, tá bom, já sei, já conheço a história de Jesus, já conheço as coisas que eu não posso fazer, o que eu tenho que fazer, vou continuar minha vida e tá bom demais o conhecimento que eu tenho. Quem pensa assim, está do outro lado aqui do versículo, tá? E a gente vai chegar lá. Mas eu queria ressaltar aqui qual que é a disposição de Cristo para nós. A disposição de Cristo é nos dar um relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. Não é simplesmente algo metódico, mecânico. O que Jesus está trazendo para o coração do homem é a vida com Ele, o conhecimento dele. E por que é abundante? Porque não é simplesmente o conhecimento. Agora eu tenho muita coisa para ler, muitos livros para ler, muitos mistérios na Bíblia. É abundante não é por causa do conhecimento em si. Ele é abundante por causa do relacionamento que você tem com Deus e com Cristo, pela Espírito Santo de Deus. É uma vida que é que Jesus fala assim, olha, aquele que tem sede, venha em mim e beba. E rios de água viva fluirão do seu interior. É vivo. É prazeroso. Servir a Jesus é bom demais. Porque não é um método. Não é um conhecimento que você tem para você duelar com as pessoas. É um relacionamento com Ele. É abundante porque é você retornar ao Éden. Né? Um relacionamento com Deus, a perfeição. Não vai ser perfeito na questão física, mas é uma perfeição no espírito do coração do homem. E é por isso que em 2 Coríntios vai falar assim, ainda que nosso corpo decai, no sentido do pecado, da consequência do pecado do corpo, que a gente vai chegar a morrer, o nosso espírito é renovado. Por que desse renovo? Porque é a presença de Cristo em nós, é o Espírito Santo de Deus. Então o mundo está caindo, as coisas estão piorando e você está alegre, você está feliz, você está seguro, você está contente. Por quê? Por causa do relacionamento com Deus. Você vê as dificuldades e Deus usa a sabedoria da palavra para te conduzir, para te guiar. Você está triste, Ele te consola. Você está na dúvida, Ele te conduz. Ou seja, essa é a abundância. A abundância de Deus para nós é Ele mesmo. Não é uma religião. Não é um método. É Ele, é a vida dele. Por isso que Efésios vai falar assim, as insondáveis riquezas de Cristo. Por quê? Porque não tem fim. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você quer conhecer, e aquilo te preenche, e aquilo envolve a sua mente. E não é simplesmente uma questão de zen, de você ficar zen. Poxa, agora estou viajando, cara, Jesus é muito legal, cara, estou no outro mundo. Não, não é essa a questão. A questão é algo prático que vai levar você a amar as pessoas. Vai levar você a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Vai levar você a ter as palavras de Cristo no cenário onde você está. Vai levar você a lidar com o seu próprio coração, que é difícil. Né? Eu tenho falado muito do coração no Instagram, porque o homem é mau, nós somos maus. E como é que a gente lidar com o coração que é corrupto, que quer fazer o mal e que
sabe o que é certo, mas deseja o mal. É a abundância de Cristo, né? E eu vou ressaltar aqui uma coisa que eu ouvi, a Leca falou assim, eu não aceito Jesus, não quero servir Jesus, porque eu tenho medo de parar no meio do caminho, né? Então, isso é um medo comum, porque a gente vê as nossas deficiências e fala assim, eu nem vou entrar porque eu não quero ser fariseu, mais um que vai dar um mau testemunho, chegar lá, né, e não vou conseguir servir a Jesus. Não é essa a perspectiva quando você vê da abundância de Cristo. A promessa dele é assim, se eu estou te chamando, se eu estou falando com você, se você está entendendo a palavra que eu estou falando para você, não vai ser uma coisa pequenininha que você não vai entender e que a sua vida vai ser difícil. Vai ser difícil, mas eu vou estar com você. E eu vou te abençoar. E eu vou te capacitar. E a sua força não vai ser sua, vai ser a que eu vou te dar. Porque a minha vida para você é abundante. Minha vida é cheia de graça. Você não vai precisar mais se comparar com as pessoas e falar, poxa, fulano não tem, eu não tenho. Fulano é lindo, eu sou feio. Não, o seu referencial não vai ser mais isso. O seu referencial vai ser eu, porque eu vou estar com você. Então, essa é a abundância de Cristo, né? É Ele mesmo, a presença dEle. Então, aqueles a quem Deus dá o mistério do reino de Deus vai ser abundante. E aí, entra o primeiro questionamento. O questionamento é o seguinte, como que um cristão conheceu a Cristo e não sente essa abundância? Pergunta para a Carol. Maria Fernanda tá aí, viu? Eu não estou vendo, não. Deixa eu ver. Deixa eu tirar minha tela aqui. Eu tô. A Maria tá com você, né? Oi, minha filha, que saudade da sua voz. Oi, mãe. Te amo. Esse fone aqui é da... deixa eu parar aqui e dividir a minha tela aqui para eu poder ver quem está comigo aqui. Tá bom, quem está aqui é a Maria Fernanda que está aqui, então? É. Muito bem, Maria Fernanda, então a pergunta vai ser para você. Você escutou o que eu disse e minha pergunta é o seguinte. Se Jesus promete uma vida abundante, como é que uma pessoa que diz que crê em Cristo, que teve um encontro com Cristo, a vida dela é xoxa? Você fala assim, para ser crente que nesse cara aí, eu não quero, não. Como é que isso acontece, Maria Fernanda? Mas, tipo, como assim? Que sentido? Que ela sofre muito ou que ela não é uma pessoa alegre ou... Você olha para essa pessoa, você não vê a alegria de Cristo nela. Você não vê as palavras de Cristo nela, você não vê uma intimidade com Deus, você não vê, o evangelho que ela transmite para você, se fala assim, esse evangelho aí eu não quero, não. Eu acho que essa pessoa, na verdade, não conheceu a Cristo, então. Sim, também. Mas suponha que essa pessoa conheceu a Cristo e está nesse estado, porque isso é um fato. Existem pessoas que conheceram Cristo, que teve um encontro com Cristo, mas ela não transmite Cristo. Eu não quero falar o que eu tô pensando, não. Que coisa, que coisa triste. Não, mas fala, a gente está aqui para estudar junto. Eu acho que... Então, ela simplesmente não foi escolhida, não foi escolhida para ter Cristo dentro dela. Ela não foi... Eu não quero dizer que ela não foi salva, isso é muito pesado. Tá. Então, eu vou te ajudar, Fernando. Olha só. É verdade que aquele que não tem Cristo, não nasceu de novo, ele não tem essa abundância. Mas pode acontecer que uma pessoa tenha conhecido a Cristo, recebeu o Espírito Santo de Deus, mas ela não transmite mais a vida com Cristo. Isso é uma realidade. Crentes que estão com depressão, crentes que entram no pecado, e aí o pecado fecha o coração, a pessoa começa a tomar um outro caminho. Traumas, né? Problemas dos mais difíceis, às vezes porque ela se escandaliza com alguém dentro da igreja e ela ali desacredita das pessoas, desacredita da igreja, e aí ela sofre uma decepção e perde a alegria do evangelho, perde a alegria de estar com Deus. Isso é muito mais comum do que você imagina, Fernando. E por que eu estou ressaltando isso? Porque se eu sei
que a vida com Cristo é uma vida abundante, eu não posso me contentar com pouco. Por quê? Porque se eu me contentar com pouco, isso mostra que eu não percebi ainda para a realidade pelo qual eu fui chamado. Eu acho que servir a Cristo é ir lá na igreja, cantar os louvores, ser bonzinho e a vida toca. Isso faz parte, mas não para aí. A vida de Cristo é abundante. Então a nossa régua de medir, o parâmetro de medir, não são as pessoas, não é a realidade que a gente vive, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que ela é abundante. Então, você pode sim passar por situações difíceis que te levam a perder esse brilho. Você fala assim, mas isso não faz parte da minha natureza. A minha vida é ser abundante. Por que eu estou assim? E aí é onde você vai orar, Senhor, por que minha vida não está refletindo a tua glória, a tua alegria? Por que eu estou assim? Porque essa é a régua de medir daqueles que têm uma vida com Cristo. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar com vocês. Agora o outro, eu vou voltar aqui no versículo. Ficou claro isso ou não? Ficou claro? Ficou. Ficou, Fernanda? Tem alguma questão nesse ponto aí, não? Não, entendi. Tá? Então, por exemplo, você, Fernanda, eu, o Gleison, Rafael e outros crentes, há momentos em que você se deixa bater, né? Alguma coisa que acontece na vida bate seu coração e você fica se questionando, mas quando você entende a vida pelo qual você foi chamado, você não se contenta naquela posição. Eu não posso estar nessa situação aqui, porque o que tem que reinar em mim é a alegria de Deus, a paz de Deus, e é onde você vai buscar Deus. Ou seja, Oi? pode-se dizer que pelas dificuldades do nosso dia a dia, entendeu? Vamos supor, imagina um cristão desempregado, né? Por qualquer dificuldade. Eu me referi a desempregado, porque hoje em dia é o que está acontecendo muito, né? Mas essa tristeza, esse abatido, essa pessoa que talvez não esteja com uma animação que transpareça o amor de Cristo nela, pode ser pelas aflições da vida aqui. Mas, tipo, Sim. ela pode não estar ela não tem que estar conformada com aquela situação, não é isso? Sim. Ela tem que buscar que a alegria dela não é aqui, é em Cristo. Exatamente, né? Porque, assim, isso é muito comum também, Rafaela, porque as pessoas se entristecem pelas circunstâncias. E realmente as circunstâncias nos abatem. Realmente a gente fica triste. Mas a nossa alegria, ela não é uma alegria perene, não é uma alegria que passa por causa das situações. Porque se você for depender, Rafaela, da sua boa vida para estar feliz, você vai estar muito pouco feliz na vida, né? Porque por mais que você tenha todas as suas satisfações em dinheiro, relacionamento, trabalho, aquilo não vai preencher você, né? Ou se você está na dificuldade e a sua vida está difícil, se você for depender das circunstâncias, você nunca vai ser feliz aqui na Terra. Por causa do pecado, por causa do coração, ou da insatisfação, ou porque tem de mais, ou porque tem de menos. Enfim, a vida é dinâmica. Mas quando a sua vida é alicerçada no conhecimento de Deus, de Cristo, da palavra, você vai estar num patamar acima, porque a sua certeza, a sua alegria está baseada naquilo que é eterno, da abundância da vida de Cristo. Então você está passando por dificuldade, mas você está confiante, alegre, por causa das verdades de Cristo a seu respeito. Então você olha para uma situação dessa, por estar desempregado, você fala assim, conhecendo a palavra, quando fala em Romanos 8, tudo coopera para o bem. Então, você, por aquele conhecimento, você tem as suas emoções estabilizadas. Fala, não, eu não vou ficar sofrendo por isso e eu vou entender que é um momento difícil, mas eu vou sobrepor isso pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu vou andar em paz. É essa a diferença que a Bíblia traz, o conhecimento de Deus traz. E é isso que te leva a você experimentar a vida de Cristo, o conhecimento da palavra dele. Ficou claro, Rafaela? Ficou claro? Rafaela? Ficou sim, ficou. Tá? É aí que o evangelho vai fazer diferença, Rafaela. Porque se a nossa alegria estiver nas coisas circunstanciais, olha, o cristão não entendeu o que é o evangelho ainda.
né? Tá bom? Então, assim, a nossa vida é uma vida de abundância. Algum comentário antes de eu passar para o próximo tópico? Algum comentário? Gente, só vou falar para minha mãe aqui que eu estou fazendo uma reunião aqui já. Algum comentário? Mamãe, eu estou no estudo bíblico, eu ligo para a senhora depois. Beijo. Algum comentário antes da gente seguir? Então, muito bem. Não, Olha não, só. pode seguir. Vamos embora. Então, ele fala assim, pois ao que tem, dá-lhe-se-á e será dado em abundância. Falamos disso. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. O que quer dizer? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Jesus está mencionando a respeito daqueles que olham para as coisas de Deus e têm um conhecimento mínimo a respeito de Deus. Por exemplo, os próprios judeus que conheciam da história de Moisés, de Abraão, toda a aliança de Deus no Velho Testamento, e eles se acham conhecedores, né? Porque Jesus está falando aqui para judeu, né? Então eles se veem conhecedores da promessa do Messias, eles têm um conhecimento histórico, porque faz parte da tradição deles. Então, eles têm um conhecimento. E aí Jesus está falando assim, olha, para esses que têm esse conhecimento, até esse conhecimento que eles têm vai ser tirado deles. E eles não vão ter. Em que sentido? Porque aquele conhecimento que ele tem de Deus, da história de Israel, da promessa do Messias, aquilo não vai fazer nenhum efeito na vida deles. Não vai transformar nada. E eles, quando você perguntar para eles a respeito, como é que é a história lá de Abraão? Ele vai saber contar a história de Abraão, ele vai saber a história de Moisés, ele vai citar para você a Bíblia, ele vai falar, ele vai explicar, ele vai ensinar. Mas aquilo, de fato, não tem nenhum sentido para ele. Aquilo não transformou a vida dele. Aquilo não tem nenhuma mudança na forma como ele vê Deus, como ele se comporta com as pessoas. Não muda em nada. Mas o grande problema é que ele acha que ele tem, que ele acha que ele sabe. Então, até aquilo que ele tem, lhe será tirado porque não vai ter nenhum efeito nele. Porque, no fundo, ele não tem nada. Parece que ele tem, mas ele não tem nada. Deixa eu dar um exemplo bíblico disso aqui. Vou abrir um outro texto aqui para vocês, que está aqui em Mateus 25. Não, deixa eu ver aqui, não. Deixa eu pegar aqui. Esse versículo aqui, ó. O versículo de Lucas, esse aqui, ó, Lucas 8:18, que fala assim, vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, lhe será... Não é esse versículo aqui, ó. É esse aqui, ó. É o Mateus 21. Esse aqui, Mateus 21, 43. Portanto, vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Né? Então, na prática, Jesus está falando assim, olha, de quem que Deus está tirando o reino de Deus aqui? Versículo 21, novamente 43, Mateus 21, 43. Portanto, vos digo que vos será tirado o reino de Deus. De quem que Deus está tirando o reino? Está tirando daqueles que são judeus, que têm a promessa do Messias, conhecem o Messias, conhecem a lei. E Jesus está falando assim, olha, eu vou tirar o reino de vocês. E vou dar, e será dado a um povo que dê frutos. Jesus está falando assim, olha, eu vou tirar dos judeus e vou dar a um povo que dá fruto, que inclui judeus, mas não somente judeus, todos aqueles que não são judeus. Porque a característica daquele que recebe o reino de Deus é dar fruto. Perguntas? Ficou claro isso? Não? Ficou claro isso? Não? Ficou sim. É porque a gente demora para ativar o microfone. Como é que é? Como é que é? É que a gente acaba demorando para ativar o microfone para poder responder. Mas ficou claro. Tá bom. Muito bem. Então, Jesus está falando exatamente isso. Olha, aqueles que entendem o reino vai ser dado em abundância. E aqueles que pensam que entendem, até aquilo que eles entendem não vai dar fruto nenhum, não vai gerar nenhuma vida, tá? Não vai ter nenhuma transformação de vida. Mas aqueles que ouvem a palavra serão transformados por essa palavra, tá?
Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, e foi dois versículos que eu ressaltei, esse mesmo dizer aparece mais 3 vezes, né? Em 2 outras parábolas. Né? Primeiro aparece numa parábola em Mateus 25, 29, que fala exatamente a mesma coisa. Lá em Mateus 25, 29, fala assim, acompanha na tela. Porque é todo o que tem, dá-lhe-se-á e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. É exatamente o mesmo versículo. O contexto dessa parábola do talento é que Jesus conta uma história falando assim, olha, ele saiu, deu 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para outro. O de 2 talentos, de 5 talentos, pegou aquele talento, trabalhou e produziu mais, produziu o dobro. E aquele que tinha só um talento, ele escondeu o talento. E aí, passado o tempo, o dono dos talentos veio pedir conta do que ele tinha dado. E o que tinha 5 gerou mais 5. O que tinha 2 gerou mais 2. E aí ele fala assim: bons servos, bom e fiel. Porque vocês foram fiel, eu vou dar a entrada no reino. Aí ele chega para aquele que tinha um talento só e fala assim: olha, eu sabia que o senhor era justo, reto e que tira coisas de onde não tem. Eu tive medo e eu enterrei o meu talento. Aí o dono dos talentos fala assim: você é um mau servo. Então, por que você não me emprestou esse talento no banco para pelo menos ter juros? Então, nesse caso, você vai ser tirado o talento, vou dar para quem produz e você será lançado no fogo do inferno. Né? Então, esse mesmo versículo está falando a respeito do contexto de dar frutos, ou seja, você recebe algo de Deus e você dá fruto. Naquilo que você está trabalhando, que você está produzindo, que você está se dedicando, Deus abençoa o seu trabalho e multiplica. Mas se você não entende quem é Deus e você não recebe aquela palavra que você tem, não vai fazer efeito nenhum. E é esse o sentido nessa parábola de talentos. Tá? Na parábola da candeia, é o mesmo versículo. Acompanhe aqui comigo na tela, ó, aqui em Mateus 24, 25. Fala assim: pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Que é o mesmo versículo. Aí, o contexto aqui da parábola da candeia é o seguinte: que ele pega uma candeia e fala assim: olha, ninguém pega uma candeia e coloca debaixo da mesa. Você coloca ela lá em cima para que nada esteja oculto. Né? E aí depois ele usa esse versículo aqui que eu acabei de ler: do que tem será dado, o que não tem será tirado. Então, nessa passagem da parábola da candeia, ele está falando que quando a luz vem, ela brilha tudo, ela dissipa as trevas, né? E por isso que ao que se tem será dado mais ainda. Mas ao que pensa que tem a luz e não tem, até a luz que tem lhe será tirado. Quer dizer, será grande trevas. Haverá grande trevas no coração do homem. Né? E o grande ponto de ser dado, de ser tirado, está aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 18. Presta atenção comigo o que fala nesse versículo. Ele fala assim, ó: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Pergunta para a Rafaela: qual é a ênfase no começo desse versículo 8:18, Rafaela? Qual é a ênfase que está sendo dado? Qual que é o primeiro verbo que aparece? Ouvir, né? Ouvir é um, mas qual que é o outro que vem antes? Veio. Veio, Vede, vede, ou seja, preste atenção com o quê? Você tem que prestar atenção com o quê? Ver e ouvir. Presta atenção como você ouve. Porque como você ouve é o que vai fazer a diferença se você vai ser dado ou vai ser tirado. Percebe, não? Fica claro isso para você, Rafaela?
Vou depois, como ouvir. Sim, é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim, Dos outros. mas nesse versículo ele está chamando a atenção para uma coisa, o seguinte: presta atenção como você está ouvindo. Que você tem que prestar atenção. Vou até colocar aqui. Ah, Você tem não que estou prestar entendendo, atenção. não. Peraí. Não entendi, não. Nesse versículo 8, eu até abri minha câmera aqui para te mostrar. O que Jesus está mostrando ali é: vede como você está ouvindo. Ah, Presta atenção como você está ouvindo. Por quê? Porque se você está entendendo o reino, e se aquilo que você está entendendo é verdadeiro, você vai ser transformado por aquelas palavras que você está ouvindo. Percebe? Só que aquilo que você está ouvindo não é uma coisa que nem na parábola lá dos talentos. Aquilo que você ouve precisa ser trabalhado no seu coração. Precisa gerar sim. frutos em você. Aquilo vai transformar a sua vida. E é isso que vai mostrar para você que você foi chamado, que você foi eleito. Percebe agora a diferença, Rafaela? Sim. Tá? Então, vede como ouvir. Presta atenção como você está ouvindo. Entendi. Porque quando você vê que o que você está entendendo está transformando a sua vida, está gerando um fruto, é porque você é eleito. Entendi agora. É isso que te traz convicção. A convicção sua não é você achar que você foi eleito. Não, a convicção de que saber que Jesus te chamou é se ver na palavra, ou seja, essa palavra que eu estou ouvindo aqui tem me trazido o entendimento, que esse entendimento tem transformado a minha vida, então eu sou eleito. Então Jesus me chamou. Então eu sou do reino. Se a palavra que eu estou ouvindo não tem gerado nenhuma transformação na minha vida, não tem produzido fruto da abundância de Deus, então eu não sou eleito, não sou chamado. Comentários, Maria Fernanda. Primeiro na minha vida e com consequência na vida dos outros, né? Não, a consequência primeira sempre é na sua vida, né? Sim. Porque se a sua vida for transformada, Eu você vou será uma transformar bênção na outras. vida das vidas das pessoas. Isso, feliz. Tá? Então, assim, a questão de as pessoas falam assim, ah, Deus é pai. Não, Jesus me chamou. Ah, às vezes as pessoas não têm dúvida se Deus chamou ela ou não. Seria muito bom se a Gilane estivesse aqui hoje, porque ela poderia ver isso. Mas hoje eu estou gravando aqui o vídeo, tá? Então a gente pode mandar para eles depois. Então, às vezes a pessoa fica na dúvida, ai meu Deus, será que eu fui eleito? Será que Deus me chamou? Não foi essa a pergunta da semana passada, Rafaela? E ela tem uma angústia nisso aí nela grande, viu? Sim. Ela precisa trabalhar muito isso dentro dela. Depois Pois ela é. ficou me perguntando. Pois é. E ela e todos nós, todo cristão precisa ter esse entendimento, porque parte da sua segurança, certeza, firmeza, perseverança, busca é saber que a palavra de Deus fala a seu respeito. Quando você vê que a palavra reflete você, você fala, mas é isso que está acontecendo na minha vida. Eu estou entendendo a palavra. E aí você fala, mas Senhor, por que não está tendo transformação? Senhor, transforma a minha vida. Aí você ora. Se você está orando porque Deus pode estar falando com você e você ainda não correspondeu à palavra de Deus. Você está ali, Jesus é bom, mas eu me sinto incomodado, eu sinto o meu pecado, mas você fala, poxa, se realmente a pessoa é eleita, quando ela vê isso, ela fala assim, poxa, minha vida precisa ser transformada. Mas aí você vai entender que a transformação da salvação não depende de você, depende dele. Porque é ele que traz. Lembra que nós vimos que é o Pai que traz? Então você fala, Senhor, eu estou entendendo, mas eu não estou vendo transformação na minha vida. Senhor, me gera um arrependimento. Senhor, fala comigo. Senhor... E aí você começa a buscar Deus. Você começa a buscar Deus. Você começa a ler a palavra. Você começa a orar a palavra. E é aí que você vai ver a palavra sendo gerada no seu coração. Porque essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Algum comentário, Gleidson? Algum comentário, Maria Fernanda?
Nenhum Ai, calma, comentário? tá me ouvindo? Tô Não, ouvindo nenhum agora. Já não. pode tocar, sem comentário. Tá bom. Algum comentário, Maria Fernanda? Não, eu tô só ouvindo e absorvendo. Tá bom. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Então, é a respeito disso, né, que a gente vê do poder da palavra de Deus. Muito bem, eu vou voltar aqui na tela, que a gente está aqui. Então, aqui no versículo 12. Então, nós vimos, então, aqui o grande divisor de água. Quer dizer, você saber que você é eleito não é uma questão simplesmente de você falar, eu creio no calvinismo, eu creio na predestinação, então eu sou eleito. Não. É você ver a vida da palavra gerando em você. E não é simplesmente o conhecimento, porque a pessoa fala, ensina. E não existe uma transformação de fato. Porque quando você é eleito, você não somente conhece, mas aquilo impacta a sua vida, gera o poder de Deus e ali você é transformado profundamente. Então, não existe aquele que fala e não faz, aí é onde tem um ponto de interrogação. Você fala, pô, aí será que eu realmente sou eleito? Porque eu conheço, mas a minha vida não está tendo transformado e aquilo que eu sei não está servindo de nada para mim. Porque quando surge o problema, eu vou para qualquer coisa menos para Cristo. Tá bom? Então, é nesse sentido que o versículo fala que será dado em abundância e aquele que não tem será tirado. Muito bem. Versículo 13. Vocês podem me interromper, tá? Versículo 13 fala assim, por isso, lhes falo por parábolas. Aí Jesus justifica, é por isso que eu estou falando por parábolas. Tá? Aí ele vai falar a razão. Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Agora, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, por que uma pessoa vê, mas não escuta, não entende, não percebe? Você tem alguma sugestão, Rafaela? Porque ela vê e não escuta? Por que ela vê e não escuta? Não sei. Acho que talvez ela não seja uma pessoa escolhida para ter o entendimento. Não tem. Não sei. Sim. Vamos ver aqui no contexto. Vamos ler aqui o versículo 15, aqui, ó. Olha só o que fala no versículo 15. Fala assim, porque o coração deste povo se endureceu. É o endurecimento do coração do povo que não permite com que as pessoas ouçam a Deus. Ele fala assim, ó, versículo 15 novamente, ó. Porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardamente, ou seja, sem dar atenção. O que é ouvir tardamente? É ouvir assim, ó. Conta a história, Jesus lê a Bíblia, conhece a história da parábola do semeador, aí fala assim, já entendi a história, já sei. Ela consegue repetir, ela consegue falar da história da parábola do semeador, mas ela não consegue aplicar para si mesmo. Ela não consegue ver que aquilo reflete a vida dela. Ela explica, fala, mas não faz nenhum efeito. Ela não está se importando para entender também. Ela entendeu só a historinha e já tá, ela se dá por satisfeita. Ela lê a Bíblia uma vez e se dá por satisfeita. Já conheço a história da Bíblia, agora eu preciso ler outros livros, eu preciso ler outros comentários. Ela se interessa por todos os tipos de livros, menos pela palavra de Deus. Então, isso é ouvir tardamente. É um coração que não se debruça na palavra para procurar entender. E falar assim, poxa, por que Jesus falou dessa forma? Como que eu aplico isso na minha vida? A pessoa não tem essa satisfação. Ela não tem essa preocupação. Então, olha só no versículo, fala assim, olha, no versículo 15 aqui. Porque o coração desse povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardamente. E fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração. Nem se convertam e eu os cure. Ou seja, esse versículo que eu estou falando aqui, do versículo 15, ela é uma profecia que está escrito lá no Velho Testamento, tá? De Isaías. Eu vou ler aqui o versículo 14 e eu vou explicar aqui. O versículo 14 fala assim, quando Jesus fala, olha, no versículo 13, né? Vou voltar aqui, versículo 13. Então, ele fala o porquê que ele está falando por parábolas. Versículo 13 novamente. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem,
ouvindo não ouvem, nem entendem. Aí ele vai falar o embasamento do que ele está falando isso. Aí ele fala assim, versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Tá? Isso é uma profecia lá de Isaías, 700 anos antes de Cristo. E ele vai falar, novamente, o versículo 15, porque o coração desse povo se endureceu. E com os ouvidos ouviram tardamente e fecharam os olhos. Ou seja, as pessoas conseguem compreender o evangelho. As pessoas veem, entendem o evangelho com relação à salvação, fica claro, todos que ouvem o evangelho entendem o evangelho, porque o evangelho é simples nesse sentido com relação à salvação. Mas eles fecham os olhos, não têm interesse. E fala que no versículo, fecham os olhos para que não vejam com os olhos, ou seja, não mostram interesse no evangelho, nem ouçam com os ouvidos, nem entendem com o coração, nem se convertem, e eu os cure. Ou seja, a cura que Jesus está falando é a respeito do coração duro. E como é que se dá o processo da cura? Como é que se dá o processo da salvação? Começa com o fato de ouvir, ver e entender, que vai levar a se converter. A conversão é um fruto do entendimento da palavra de Deus. Se a pessoa não entende a palavra de Deus, ela não vai se converter. Então, essa é onde é aí que entra o processo do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo começa a te dar o entendimento. Você começa a ver que você é o pecador. Você começa a ver a maldade do seu coração. Você começa a olhar para o seu passado e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, Senhor, como é que eu posso mudar minha vida? Como é que eu posso fazer minha vida diferente daqui para frente? Esse convencimento do entendimento só vem pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Só isso. Quando é pelo Espírito Santo de Deus, você quer deixar o mal que você está fazendo. Vou até voltar aqui na tela. Quando você começa a se dar conta do seu coração, você quer mudar. Você fala assim, não, eu preciso sair dessa vida. Eu preciso sair. Eu estou atolado no pecado até as tampas. E eu não consigo sair. Eu não tenho força para sair. Eu não sei como sair. Mas, quando o Espírito Santo trabalha em você, ele não somente mostra o seu pecado, mas ele fala assim, mas tem uma saída. A saída é Jesus. É ele que morreu por você. É ele que vai capacitar você com um novo coração. É ele que vai mudar você completamente, porque ele vai te perdoar. E ele vai te dar o seu Santo Espírito para que você agora viva a vida dele. E aí que quando você crê em Cristo Jesus, você confessa o seu pecado, confessa que Jesus, você deposita toda a fé e esperança em Cristo, e aí Jesus te sela. Ele te cura e ele te renova para uma nova vida. Algum comentário sobre isso aqui? Maria Fernanda? Oi? Algum comentário aqui? Não. Não? Muito bem. Então, por que isso é importante? Para mostrar para você e para mim que a salvação é uma obra de Deus no coração. É impossível que o homem se converta, porque o nosso coração se fecha para ver e ouvir. A gente entende o evangelho. As pessoas entendem o evangelho porque o evangelho é claro, é transparente, não é um mistério. A mensagem do evangelho a respeito de Cristo, do nosso mau coração, é claro, as pessoas entendem isso. Mas por que elas não vêm a Cristo? Por que elas não mudam de vida? Ou às vezes quando vem para ser religioso, para deolar lá na igreja, para ter cargo, e está na igreja e faz tudo errado. Por quê? Porque a salvação é de Cristo, é Ele que salva a pessoa. É Cristo que começa a abrir os seus olhos. É Cristo que tira a venda dos seus ouvidos. É Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. E como é que eu sei que o Espírito Santo de Deus está me trazendo essa possibilidade de conversão? Porque você se vê pecador. Você se vê miserável. Você fala, eu sou esse pecador miserável, eu preciso mudar. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. Porque se depender do homem, o homem sempre vai dar uma desculpa, vai falar que fulano é o culpado,
que é o pai dele que é o culpado, que é a história que é o caos da situação da vida dele, que ele é fruto daquela situação, ele nasceu assim, cresceu assim, vai ser assim pro resto da vida. Sempre vai ter uma desculpa. Mas quando o homem começa a se incomodar e começa a se quebrantar perante Deus, é a obra do Espírito Santo de Deus. E é nisso que traz a convicção para você de que é Deus trabalhando em você. Porque você vê a palavra acontecendo em você. Agora, se você vê assim um coração que ouve, entende, mas não existe esse quebrantamento, não existe esse desejo, essa busca por Cristo, então aí você pode estar ou no processo de entendimento, ou você realmente não é chamado por Deus. Ô, Que aquilo... Sérgio, Oi. você falou que aquele que é de Deus, ele não justifica o seu pecado, né? Ele reconhece Sim, que pecou. sim. E o perdido, ele sempre tenta racionalizar a culpa dele, né? Uhum. Justificar a culpa dele, terceirizar a culpa e tal, né? Sim. Mas tem alguns casos que há uma diferença entre o convencimento do pecado do Espírito, pelo Espírito Santo, e a acusação do pecado de Satanás, Uhum. né? Os dois podem abordar o mesmo pecado objetivo, o mesmo Uhum. pecado, inclusive, né? Uhum. Uhum. E aí, por exemplo, tem o caso de Judas, que ele não era salvo, Uhum. né? Mas ele reconheceu o seu pecado, Uhum. né? Ele se sentiu acusado. Qual a Uhum. diferença prática entre o caso de Judas, que ele foi acusado por Satanás, no caso, né? E de alguém que é salvo, que reconhece, né? Boa pergunta. O resultado é o fruto. O fruto do Judas é o remorso e a morte dele. Que é o que vai falar que a tristeza do mundo gera remorso, mas a tristeza de Deus gera contrição, gera vida, o quebrantamento. Essa é a grande diferença da acusação que o diabo pode fazer para uma pessoa, que gera o remorso, gera aquele peso, e o fruto vai ser a morte. A pessoa se mata, a pessoa vai buscar qualquer coisa menos Cristo. Mas a tristeza que vem do Espírito Santo, porque ele não acusa, ele traz a consciência do nosso estado, leva você a Cristo. Essa é a grande diferença. Tá respondido? Tá respondido, Gleison? Peraí. Tá sim. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que também a diferença que a gente... Mas já é uma conjectura, né? É. É que o diabo, quando ele acusa um pecado específico, né? Uhum. E a pessoa quer resolver esse problema específico, que nem Judas quis devolver as moedas e tal, né? Uhum. Uhum. Agora, quando o Espírito Santo ele revela o pecado, ele convence do pecado, ele convence do estado total, né? É. Que é muito mais profundo, né? Ser convencido pelo estado do pecado. Que ele mostra a fonte do pecado, né? Não mostra simplesmente, você errou, e aí, tanto é que você citou aí, Judas tentou corrigir o pecado dele devolvendo as moedas. Mas não é essa atitude de fato, ele realmente não entendeu que a questão estava no ser, né? Do que ele fez, de quem ele era. E o fruto e a consequência foi a morte dele. Então, quando há um convencimento Peraí, do... eu fiquei com uma dúvida aí. Fala. Pegando enganjando aí a pergunta de Cleidson, a sua resposta aí. A consequência do pecado de Judas foi a morte. Mas quando ele devolveu aquelas moedas, ele não se mostrou arrependido pelo aquele pecado? Então, ele reagiu com a consequência do remorso que ele estava tendo. Então, mas isso não é arrependimento, talvez? Quem é que Não vai por poder causa... saber se ele se arrependeu? Não porque o fruto que veio a ser foi a morte dele. Porque o arrependimento que vem de Cristo o arrependimento que vem do Espírito Santo te leva você a Cristo. Leva você a pedir perdão a Cristo. Isso gera Mas não vida. existe a consequência do pecado? Oi? Mas ali a morte pode ter sido a consequência do pecado dele. Bom, há muitas pessoas que querem salvar Judas, viu? Porque salvar Judas é tentar salvar a si mesmo. Tipo assim, eu tenho uma esperança para a minha vida. Mas no caso de Judas, como Jesus falou, que ele é o filho da perdição. Então ali é o processo claro, né? O próprio Jesus fala que ele é o filho da perdição. Então a gente sabe que ele realmente é o perdido porque Jesus mesmo falou isso. Já tinha o traçado da vida dele, né? Entendi. Já. Mas também tem uma diferença também, talvez. Isso é só cultura, né? Pedro também, no mesmo dia, ele
ele cometeu um pecado grave também, né? E uma diferença clara é que a gente sabe que a vida crê em Cristo, né? É isso que o João fala, né? E que Pedro, ele também deve ter ficado desesperado, né? Ele deveria ter querido voltar atrás, que nem Judas. Eu começar uma. Ficou esperando em Cristo. Ele ficou esperando. Talvez Ele é ficou boa. esperando. Às vezes ele não sabe nem o que ele está esperando, né, direito. Mas ele ficou reunido ali com os apóstolos, os outros apóstolos, e ele ficou ali esperando Cristo, alguma coisa. Ele ficou esperando, né, em Deus. E Judas não, né? Judas não esperou em Deus. Ele não teve essa fé, né? Então a culpa dele foi desprovida da fé, né? Uma culpa satânica mesmo. Exatamente, é grande, porque ali o que o Gleison está falando é justamente isso, quer dizer, o Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele também ficou com pesar no coração. Tanto é que quando Jesus ressuscita, Jesus só manda falar assim, ó, manda um recado para manda dizer a Pedro que eu estou vivo. Foi para ele que mandou. Manda dizer a Pedro que eu estou vivo. E quando Pedro ouviu aquilo, ele saiu correndo. Ele saiu correndo, foi aonde? Ele foi para Cristo. Agora, como é que ele foi para Cristo? Ele foi para onde Cristo não estava, que é a questão da outra história aí, muito bonita, que as pessoas buscam Cristo onde Jesus não está mais, porque elas não ouvem a palavra de Deus. E depois Jesus vai falar com Pedro e vai restaurar Pedro, né? Agora, por que Pedro não foi para a morte como Judas? Por causa de Cristo. Porque Jesus falou assim, olha, Pedro, o diabo pediu para se lindar contra a sua vida, mas eu intercedi por você. Então percebe a glória que é você estar com Cristo. É Ele que intercede por você. É Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. Você pode até vacilar, mas Ele traz você. Porque o reino depende da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso que é justo, por isso que é garantido, por isso que é certo. A vida com Cristo é certa. Essa é a grande diferença do Evangelho. Essa é a diferença de Pedro para Judas. Tá bom? Algum outro comentário aqui? Muito bem. Voltando aqui a tela, eu vou dividir com vocês novamente a tela aqui. Então você vê que o endurecimento do coração do homem... Eu já estou acabando, tá, gente? Eu vou acabar agora. Vou só dar um exemplo aqui e vou acabar. Então, o endurecimento do coração do homem para que ele não veja, a gente viu que esse processo é impossível que o homem se converta. É o Espírito Santo que abre os olhos, que traz o entendimento e que gera em você uma consciência do pecado que vai levar a Cristo. E o fruto disso vai ser vida. O fruto disso vai ser vida com Deus, vai ser desejo para as coisas de Deus, o arrependimento, a confissão de pecado e crer em Cristo. Esse é o fruto, tá? Confissão de pecado, crer em Cristo, batismo, compromisso com Cristo, com a palavra. Esse é o fruto. Isso é a vida. Essa é a cura. Tá bom? Então, eu vou ressaltar aqui com vocês só um ponto muito importante aqui, para ficar claro. É um versículo que eu separei aqui. Olha só esse versículo de 2 Coríntios 4, 3, que fala assim, que eu vou ler aqui, ó, 2 Coríntios 4, 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Esse versículo está falando o seguinte, quando você fala o evangelho, a pessoa não gera frutos, está encoberto para aqueles que se perdem. Pode ser que venha a ser salvo, mas naquele momento que está ouvindo, está perdido, né? Uma vez eu encontrei com minha tia no Rio de Janeiro, eu fui lá falar de Jesus para ela, nasceu no evangelho, saiu, nunca mais voltou, e ela vive no mundão geral. E aí ela falou assim para mim, eu sou uma escolhida. Aí eu virei para ela e falei assim, olha tia, a senhora não é uma escolhida. Quando eu falei isso, eu não estava dizendo para ela que ela ia para o inferno. Eu estava dizendo que naquele instante, com a vida que ela tem, ela está perdida. Se ela morresse ali na hora, ela ia para o inferno. E eu falei assim para ela, olha tia, a sua vida não condiz com o evangelho. Então não se engane. Porque aquele que é escolhido reflete na vida dele a vida de Cristo. Pode ser que ela venha a ser salva, mas até no momento ela não era. Tinha uma falsa crença de que ela era eleita, que no final Jesus ia salvar ela.
né? Ou seja, não existe um arrependimento, não existe uma transformação de vida. Tá? Então, muito bem, olha, deixa eu ler aqui outro versículo para a gente terminar. 2 Coríntios 4:4 fala assim, nos quais, ou seja, para quem está encoberto o evangelho, para que a pessoa não entenda, nos quais, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ora, gente, parte da incredulidade do homem é o coração, e a outra parte é o próprio demônio que cega os olhos, né? E a gente vai ver isso nas parábolas depois. Então, para que a luz, aqui continuando, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Como é que o Deus desse século cega o entendimento? Muito simples. Te dá muito entretenimento, te dá muito show, te dá festas de carnaval, festa junina, e te proporciona tudo para você se deleitar e falar assim, a vida é muito boa, a vida é muito legal, eu quero Jesus só na hora dos problemas, Deus, mas olha, beber é legal, festa é legal, sexo livre é legal, olha que maravilha. É assim que ele cega você. Porque ele já sabe que você tem um coração duro e ele vai propor um monte de prazeres para poder falar, meu, não dá certo, cara, que coisa de Jesus que nada. Ele vai travar a sua vida. Vai te ofertar muitas coisas para você não crer em Cristo. É assim que ele cega. Porque o homem, por si só, já está em trevas. Mas ele é um impedimento. Ele fica como um impedimento. Sempre tentando impedir. Ali é o que? Ali é aqui. Tá bom? E aí ele fala assim, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Ele vai colocar todo tipo de impedimento, pensamentos na sua cabeça. Não dá, é difícil, seu passado não tem como mudar, sua vida não tem como mudar, você já está aqui, não tem mais jeito. Ele vai falar sempre isso para você, não tem jeito, não dá, esquece Jesus, continua na sua vida, olha, continuando. E Jesus vai falar assim, dá porque sou eu que morri por você. Dá porque é pelo meu poder. Transforma porque é a minha força, meu Espírito Santo. Transforma porque eu morri por você. Dá porque é a cruz. Dá porque é o plano de Deus. Dá porque é a minha palavra. Não existe impossível para Deus. Esse é o poder do Evangelho. Muito bem, gente. Algum comentário para a gente fechar? Então, vamos fechar o estudo hoje. Já fez 1 hora. Comentários. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Calma. Ah, eu tava falando e o som não tava ligado. Sim. É pra falar o quê? O que você quiser falar sobre o que eu acabei de falar aqui agora, percepção geral, o que tiver no seu coração. Se também se não tiver nada para falar, tudo bem. Eu acho que essa parte do final que você estava falando sobre, principalmente nesses dias de hoje, a gente sempre está rodeado de entretenimento, de várias coisas. Eu acho que a gente acaba perdendo o que é de verdade o evangelho, a essência dele, o que ele é. E aí as pessoas pensam, a gente, assim, humanos no geral, acabam lembrando só de Deus ou de Jesus como aquela pessoa que morreu muito, que sofreu e que morreu por todos os pecados. E só que a gente não lembra também que ele ressuscitou e que ele está vivo e que ele vai voltar, sabe? A gente espera viver uma vida perfeita por aqui, sendo que isso nunca vai acontecer. Muito bem, muito bom, Maria Fernanda. E é aí, Maria Fernanda, que as pessoas... Porque ele cega aqueles que são cegos, né, com entretenimento, mas ele também continua trabalhando naqueles que são salvos, para tentar roubar a alegria, para roubar a paz, acusando, falando que não dá, entendeu? Ele faz isso. Ele continua trabalhando também naqueles que são eleitos, principalmente, eu diria, né? Porque os que estão na treva já tá no campo dele. Mas os que são de Deus, ele foca mais ainda, com mais força, né? Então, é aí que a pessoa, Maria Fernanda, voltando lá no primeiro versículo que eu falei da abundância, que o cristão perde, não transmite mais aquela alegria. Por quê?
Porque, às vezes, o diabo está falando, ela está acreditando em tudo que o diabo está falando. Ah, eu realmente sou fracassado. Ah, realmente não tem como na minha vida tá assim. Ah, porque o diabo está jogando a sementinha lá e ele está ouvindo e fala, pô, e ele perde a alegria. E é isso que o diabo vai fazer, tentar. Ele não tira a sua salvação, mas que ele vai fazer você pecar e perder a alegria, com certeza, isso ele vai. Tá bom? Carol. Não tenho nada para acrescentar, não. Mas, assim, esse assunto me lembra quando Deus envia as 10 pragas no Egito. Uhum. E Deus endurece o coração de Faraó. E Faraó estava vendo todos os milagres que Deus estava fazendo, Uhum. castigando os egípcios e livrando os hebreus, Uhum. e todas as pragas que Deus estava mandando. E Faraó, ora, permitia a saída do povo do Egito, mas depois o coração dele era endurecido. Então, Faraó estava vendo o que Deus estava fazendo, e mesmo assim ele não creu. Uhum. Né? Então, ele via, mas não cria. E quando eu vejo essas parábolas que falam, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, me lembra essa passagem também de Faraó, da dureza do coração do homem, né? Uhum. Que vê as maravilhas de Deus, mas mesmo assim não crê, não dão ouvido. Uhum. Muito bom. E só ressaltando um pouco que você falou desse endurecimento do coração de Faraó, porque parece que é Deus que vai lá e endurece o coração dele. Mas não é isso o endurecimento. O endurecimento de Deus é quando a graça dele se retira do nosso coração. Então, o endurecimento é uma coisa do nosso ser. A gente se endurece. E o que nos amolece é a graça de Deus que vem sobre nós. E quando a graça de Deus nos alcança, a gente então passa a ver, passa a ouvir, entende e é transformado. Quando Deus não age com graça, tira a sua mão, aí, meu amigo, você vai... É a nossa natureza. Você vai para o seu pecado, você entra de cabeça, né? É isso que é o endurecimento. Então, assim, não é que Deus, né? O endurecimento de Deus não é uma atitude ativa dele, é uma atitude de tirar a graça sobre o homem. Quando Deus tira a graça do homem, o homem se endurece. Muito bem. Rafaela. Rafaela, sobre a questão da predestinação, da eleição, ficou mais claro para o processo da salvação para você? Sim, tá me direcionando a outros pensamentos. Tá clareando. Quais são os outros pensamentos? A questão de que fica claro em alguns momentos nas passagens de que Deus tem aquele propósito para alguns. Uhum. Tá bom. Não tô assim, não vou dizer para você que tô, tá clareando, posso dizer assim, entendeu? Uhum. Tá. E que mais? Tem mais coisa aí, não tem? Não, não. Por enquanto, não. Ficou claro para você o que eu estou mostrando aqui é o que a Bíblia diz a respeito do processo da salvação. Você percebe que quando você passa a ver, é a ação de Deus em você. Quando você chega e fala assim, eu aceito Jesus, é porque ele já está trabalhando em você, ó. Há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Né? E por que isso vem de gestos no nosso dia a dia. Uma atitude de estar me inquietando e eu não estava lendo a palavra. Eu não estava tirando um dia na minha vida, um momento, e isso me inquietava de dizer assim. Eu não venho parando para dizer assim, eu tenho minha correria do meu trabalho, mas poxa, eu não estou parando para agradecer o meu trabalho que eu tenho, né? Eu tenho e não estou parando para agradecer que é ele que me deu. Uhum. Isso me inquietava. E desde quando a gente começou a fazer o estudo, que eu comecei a ouvir, que eu comecei a
né? Tá participando, eu venho me incomodando. Então, ou seja, Deus já vinha trabalhando há alguns dias, né? Pois Não é. foi de uma hora para outra. Sim. Ele vinha me inquietando de algo que eu estava sentindo que eu estava precisando fazer, né? Uhum. Uhum. É nisso que É você vê a ação de Deus. A ação de Deus. isso. Aí você fala, poxa, Ao então... ponto de eu acordar, colocar meu despertador 10 minutos mais cedo, para passar 10 minutos lendo a minha palavra, a leitura diária que você mandou, né? Por isso que eu exigi a da próxima semana, porque eu não perder o meu hábito, né? Eu quero fazer Sim, disso um hábito na minha vida. E que esses exatamente. dias que eu fiz foi uma experiência boa e Uhum. senti falta no dia que não fiz, né? Uhum. Mas, assim, é tudo aquela questão que eu acredito realmente que é Deus que vem me inquietando. Mas Uhum. eu venho de uma preparação, não é de agora, né? Ele já Uhum. vinha me preparando, Sim. me direcionando, me motivando, eu escutando, né? Uhum. Por isso que aí quando você vê que, de fato, não é simplesmente somente pela... que é Deus te movendo. Então você vê e aí você fala, poxa, é Deus agindo em mim. Isso Sim. traz segurança, isso traz E realmente... isso é o que eu te falei aí, para mim, ficou muito claro que isso é Deus agindo em mim. Uhum. É. É aí que você vai ver o seguinte, poxa, é Deus me mostrando, é Deus me chamando. Eu estou entendendo o chamado Me dele, então eu vou inquietando. continuar, entendeu? Verdade. Né? E muito bem. Mais algum comentário, Rafaela, para a gente passar para o Gleidson? Não, só isso. Tá Nada mais ótimo. acrescentar. Tá bom. Tá bom. A gente vai ver mais detalhes depois na parábola em si, e aí a gente vai falar mais coisas interessantes sobre esse processo que a gente passa, porque de fato é um processo de Deus. Deus, olha, a melhor coisa que tem é você ver Deus trabalhar com a gente. Porque Deus o força, Deus tem um jeito peculiar de trabalhar com cada um da gente. O princípio sempre é o mesmo, mas a forma como Deus trabalha é personalizado, é individual. Uma coisa linda de se ver. Gleison, para fechar então aqui nosso tudo. Não, Sérgio, não tem nada a acrescentar, não. É. É. Então tá bom. Gente, então Deus abençoe. Eu vou orar aqui para a gente terminar e a gente volta na quarta que vem com esse estudo aqui, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu louvo Deus a Ti pela Tua graça, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações. Eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos para que a gente veja e contemple as maravilhas da Sua lei, para que a gente veja, Senhor, o trabalhar do Teu Santo Espírito no nosso coração e que a gente responda a isso, entendendo que é o Senhor já nos falando, é o Senhor realmente ministrando o nosso coração, para que a gente responda positivamente, não simplesmente fique parado e olhando para o tempo. Responda em obediência, em mudança, em conversão, Senhor, em busca, em oração, na leitura, Senhor, para que a gente cresça naquilo que o Senhor nos chamou, que é para a abundância da vida com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.